Temos dado início às aulas, né? E vamos fazer uma recapitulação até onde nós paramos na última aula. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a Jo que orasse, colocasse as nossas vidas diante de Deus, que nos desse graça, tanto a mim quanto a vocês, para que a lição possa ser absorvida da melhor maneira possível, e que a graça de Deus, né, possa estar permeabilizando o ambiente para que a gente realmente cresça no estudo desse livro, que é um livro fantástico realmente. O que ele tem de difícil, o que ele tem de simbólico, de misterioso, ele também tem de fantástico, tá, querido? Que a gente possa crescer na leitura desse livro. Por favor. Amém. Queridos, vamos fazer uma recapitulação rápida do que nós já temos estudado até aqui, até porque nós paramos, nós paramos já há um mês, e eu creio que muita coisa então, para que a gente possa entrar novamente no clima do estudo, vamos fazer uma recapitulaçãozinha. Eita, a palavra que saiu com dificuldade. Nós falamos sobre o que gira em torno do livro. E eu me lembro que na época eu falei que eu iria apresentar o livro de Apocalipse para vocês. Então vamos lá. Em relação à autoria, o que vocês podem me falar em relação à autoria? Quem foi o autor? João, o apóstolo amado. E por que eu posso afirmar que foi João, o apóstolo amado, e não um outro João qualquer? Porque houve uma dificuldade em relação a qual João escreveu. Qual foi a dificuldade? Oi? Em relação à qualidade do grego. A qualidade, a cultura, o conhecimento do grego no Evangelho que João escreveu e nas 3 cartas foi totalmente diferente do Apocalipse. Do Evangelho e da carta foi um grego de uma pessoa que tem cultura, que tem conhecimento da língua, que transita muito bem pelo grego, e isso é tão verdade que o Evangelho de João, no capítulo 1, inteiro, ele é escrito em verso e em prosa. A gente não consegue perceber muito no português, mas no grego ele foi escrito em verso e em prosa. Ao passo que Apocalipse foi um grego rústico, de uma pessoa do povo, de uma pessoa de pouco letrado, de pouco conhecimento do grego. Quem conhece o grego colocava as cartas do Evangelho de um lado e colocava, o João que escreveu essas 4 primeiras aqui, não foi o mesmo que escreveu o Apocalipse, não. Mas chegou-se à conclusão de que foi João exatamente pelo fato de que João era uma pessoa de pouca cultura realmente. E quando ele escreveu o Evangelho e as cartas, ele estava livre. Provavelmente ele foi ditando e alguém escreveu para ele. Ao passo que quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Pátmos. Provavelmente foi ele mesmo, com seus próprios punhos, apesar da idade já avançada, que escreveu o livro de Apocalipse. Por isso, o grego era de uma cultura inferior às suas primeiras cartas, tá? E o seu Evangelho. A data, as 2 prováveis datas para a escrita do livro de Apocalipse.
Bom, eu vou falar a data, tá? Mas vocês vão me dizer por que essas datas são as mais prováveis. A data é 65 depois de Cristo e 98 depois de Cristo. Por quê? Oi? 95 ou 98? Eu não li. 95, perdão, perdi por 3 anos. Foi 65 e 95 depois de Cristo. Por quê? Oi? Não entendi. Perseguição da igreja. Muito bem. Perseguição por quem? E representavam Nero e Domiciano representavam quem? Representavam o Império Romano. E qual era o motivo da perseguição? É o culto ao imperador. Os cristãos, eles não adoravam os imperadores como Nero e Domiciano como se eles fossem deuses. Não prestavam adoração a ele, tão somente a Jesus Cristo. Então essa foi a razão da perseguição do Império Romano à igreja cristã. O destinatário, a quem a carta foi enviada? As 7 igrejas da onde? Vamos lá. Da Ásia. Não sei se eu botei aqui. Não, só está da Ásia Menor. Muito bem. As 7 igrejas da Ásia Menor. Com qual propósito o livro de Apocalipse foi escrito? Bom, o propósito com qual o livro de Apocalipse foi escrito foi consolar a igreja em relação a exatamente a perseguição que elas estavam sofrendo pelo Império Romano. Mostrar que a história da humanidade e a vitória da igreja não dependia do Império Romano, mas sim de Deus. Que Deus era o Senhor da história e que a igreja era uma igreja vitoriosa. Então, o motivo pelo qual essa carta foi escrita foi consolar e animar a igreja em relação à perseguição. Quanto à interpretação, existem 3 escolas que são as principais em relação à interpretação do livro de Apocalipse. Quais são essas 3 escolas? Oi? É preterista. E qual é a outra? Tem mais 2. Futurista e a historicista. Qual é a visão que os preteristas têm em relação ao livro de Apocalipse? E o livro de Apocalipse ficou no passado, serviu tão somente para o período de domínio romano, período de perseguição de Roma em relação à igreja, que tudo se cumpriu nesse período. Qual a visão do historicista? Os historicistas, ele diz que o livro de Apocalipse uma consequência de fatos recorrentes, que tudo já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Ou seja, são períodos das histórias que se repetem. A perseguição dos judaizantes, a perseguição do Império Romano, a perseguição que a igreja sofreu nos períodos que se seguem até hoje, como está acontecendo hoje em muitos outros países, onde o evangelho é proibido. Então
essas coisas estão acontecendo. Então, é uma história recorrente, que já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer até o final dos tempos. Amém? E qual é a visão dos futuristas? A visão dos futuristas é que o livro de Apocalipse ainda vai acontecer, ou seja, a partir do versículo a partir do versículo 4, a história ainda está para acontecer. É um livro futurista por excelência, de coisas que ainda vão acontecer e que até a consumação do tempo, até o final dos tempos. Ou seja, os futuristas creem que as profecias do Apocalipse ainda estão para acontecer. Em relação ao conteúdo do livro, o que vocês podem me falar sobre o conteúdo do livro? Sobre o que o livro fala? Oi? Então eu vou ajudar vocês. Quem tem Bíblia, por favor, abra no Apocalipse, capítulo 1, verso 19 e leia. Apocalipse 1,19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então, Apocalipse é um livro que fala das coisas que João viu. Aquilo que eu já vi é o quê? Passado. O livro de Apocalipse são as coisas que estão acontecendo. Se está acontecendo, então é o quê? Coisas do presente, que está acontecendo nesse exato momento. E como também aquelas que acontecerão. As coisas que ainda vão acontecer são o quê? Futuro. Então, o livro de conteúdo do Apocalipse, o Apocalipse ele fala do passado, do presente e do futuro. Em relação às coisas do passado, o que foi mostrado a João? Eu não estou escutando. Ainda só tem João e Renata que podia assistir às aulas, mas ninguém assistiu não? Só elas duas? Então vamos lá. Em relação ao passado, o que foi revelado a João? Não, isso aí são as coisas do passado. Em relação ao passado, o que foi mostrado a João? O que João já tinha visto? Exatamente isso. As coisas que você já viu é o Cristo glorificado, é a vitória de Jesus contra o mal, é a consumação da obra redentora na cruz do Calvário. O que Jesus mostrou a João, as coisas que ele já viu, é exatamente isso. É o Jesus glorificado, é o Jesus que venceu, é o Jesus que está sentado à destra do Pai. Isso são as coisas que João já viu. E em relação ao presente, o que foi revelado a João sobre o presente? Exatamente isso. Em relação ao presente é a história da igreja. E aí nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, não é? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas igrejas, elas são tão realidades na época de João. As igrejas existiam na época de João
estava passando por aqueles problemas que João escreveu nas cartas, como também ela é profética, ela mostra toda a história da igreja, desde a época dos apóstolos até a sua ascensão, até o arrebatamento. Então, as coisas do presente é a história da igreja. E as que acontecerão? O que é relatado, o que é revelado? Já que Apocalipse significa revelação, o que foi revelado a João? É exatamente o estudo que nós fizemos de escatologia, quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, nós falamos sobre a grande tribulação, nós falamos sobre o anticristo, nós falamos sobre as duas testemunhas, nós falamos sobre o milênio. Isso são as coisas que acontecerão, as coisas que vão acontecer depois do período da igreja, depois do tempo do gentio, depois que a igreja do Senhor Jesus Cristo for arrebatada. E isso é a partir do verso 4. Amém? Perdão, obrigado. Capítulo 4, tá? A partir do capítulo 4, Jesus começa a revelar a João as coisas futuristas, aquilo que vai acontecer. Isso aí, nós estamos falando sobre qual interpretação? A preterista, a historicista ou a futurista? A futurista. Se a gente for falar isso aos preteristas e aos historicistas, eles vão dizer: há controvérsias. Ok? Então nós estamos falando algumas coisas sobre as outras visões, mas nós estamos fazendo um estudo basicamente sobre a interpretação futurista. Amém? No próximo domingo eu vou trazer para vocês aquele gráfico que eu acho que Jô tem até aí, né, Jô? Eu acho que eu esqueci em casa. Eu espero ter esquecido em casa. Eu não estou vendo ele aqui, não. É o livro de Apocalipse. Isso. Eu espero ter esquecido. Tá ali, ó. Então, a partir do capítulo 5, a gente vai ver a igreja glorificada, né, que são as bodas do Cordeiro. A gente vai ver a grande tribulação. Isso é o conteúdo do livro que nós estamos falando, tá? A igreja glorificada, que é as bodas do Cordeiro, é o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, tá? Do capítulo 6 ao capítulo 18, falaremos sobre a grande tribulação. E o que é a grande tribulação? A grande tribulação é nada mais, nada menos do que a manifestação da ira de Deus contra os filhos da desobediência. Deus vai estar julgando toda a raça humana em relação aos mártires, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tá? O sangue dos servos de Deus vão ser cobrados nesse período. A partir do capítulo 19, gente, Renato, eu estou sem relógio. Quando chegar o horário, por favor, você me avisa, tá? A partir do capítulo 19 é o final da grande tribulação. E como a grande tribulação terá fim?
Quem é que pode me responder? Isso aí nós não falamos ainda não, vamos falar. Mas eu estou perguntando a você porque nós estudamos escatologia, não estudamos? Então nós falamos sobre isso, então vocês sabem. Como termina a grande tribulação? Queria ter uma esposa assim, misericórdia. É a vinda de Jesus em glória. Olha, mas lá nós não falamos que lá no capítulo 3, no final do capítulo 3, Jesus já não tinha voltado? Já não havia voltado para arrebatar a igreja? Tá vendo aí? Vocês são fera demais. São duas etapas. A primeira etapa, Renata, Jesus veio para quem? Para a igreja, para os gentios. E na segunda etapa ele vem para quem? Para os judeus. Então se cumpre a profecia de Jesus que diz: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O plano original de Deus era... Isso eu já estou com 20 dias mais ou menos para essa volta. Então, o plano original de Deus era que Israel fosse primeiramente redimido por Deus, e através de Israel fosse a nação missionária a todas as outras nações. Então Israel seria a primeira a ser redimida. Mas Israel, ele não, como que Paulo diz, ou Jesus, não me recordo bem, ele não reconheceu, foi Jesus que falou, ele não reconheceu o tempo da sua visitação. Ele rejeitou o Messias, a redenção, a salvação que Deus havia preparado para eles. Então Deus, ele interrompeu ali a redenção de Israel e passou aos gentios. Então os gentios, que seriam o segundo, passaram a ser o primeiro. Israel, que deveria entrar primeiro, foi o segundo. Então, na primeira etapa da volta de Jesus, ele vem para levar os gentios, para arrebatar a igreja. Na segunda parte da volta de Jesus, ele vem para redimir Israel, para livrar Israel dos exércitos do anticristo, vencer o anticristo e instituir o que mesmo? O que Jesus instituiu com a sua volta em glória, com a segunda etapa da sua vinda? Nós estudamos isso. Período de paz, o boi comendo fêmur com o leão, longevidade, quem morresse com 100 anos seria um mancebo ainda, seria um garoto, seria um menino. Oi? Como é chamado esse período, gente? Na apostila não tem não, só na apostila de escatologia, o milênio. Então, com a sua volta em glória, o milênio de Jesus será instituído. Mas antes da instituição do milênio, houve um outro grande evento, que a Bíblia chama de... Qual foi o evento que separou as nações que iriam participar? Já falou? Não. Isso aí foi o que aconteceu. A guerra do Armagedon foi o ataque do anticristo contra o reino de Israel. E esse evento, que entre a volta de Cristo e a instituição do milênio, tem um outro nome. Todas as nações participariam do milênio? Amém. Então, antes da instituição do milênio, houve o julgamento das nações. Esse julgamento das nações é o juízo final? Não. Esse julgamento das nações, ele veio para julgar
qual nação iria participar dos milênios e qual nação não iria participar do milênio. E o que foi analisado nesse julgamento? Qual nação poderia participar do milênio e qual nação as nações que foram a favor de Israel contra o anticristo participaria do milênio. As nações que foram contra Israel e a favor do anticristo não participariam do milênio. E o que aconteceu depois do milênio, gente? Vamos lá. Como teve o fim o milênio? Eu perguntei como teve fim o milênio. Aí estamos falando sobre o conteúdo do livro, tá? Oi? O que Deus fez para instituir o milênio com Satanás? E o final do milênio, o que aconteceu? Satanás foi solto, e aí, mas aí as nações não são mais bobas, né? Não foram na onda de Satanás, não é isso? Não foi isso? Não, vocês teriam que saber, nós estudamos isso. Então, queridos, Satanás foi solto e a Bíblia fala, por um breve período de tempo, tornou a enganar as nações, arregimentando a ela para a guerra. E aí Jesus volta, depois disso tudo, Jesus volta e não tem jeito não. Aí é instituído o juízo final, aquilo que a Bíblia chama de a segunda morte. Aí sim, que veio o estado eterno. Quem recebeu a Cristo, céu; quem não recebeu a Cristo, partes inferiores, inferno. Então, tudo, a salvação, tudo é determinado com aqueles que reconheceram e aceitaram a Jesus como seu único Salvador e aqueles que não receberam a Jesus como seu único Salvador. Então, esse é o conteúdo do livro. Estou bem enrolado aqui. Renata, obrigado, querida. Então, esse foi uma breve apresentação sobre o que nós iremos ver no livro de Apocalipse. E ainda nós já entramos no estudo do livro e nós mostramos a visão que João teve de Jesus, o Cristo glorificado, voz como voz de trovão, nós falamos sobre isso, pé como latão reluzente, que essas coisas falam sobre autoridade e o poder de julgamento que Jesus tem, amém? E isso aí em relação às coisas do passado, e agora nós estamos nas coisas do presente. Deixa eu me... E nós falamos na última aula que nós tivemos sobre a igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja atuante, a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora e que as obras dela, no seu período histórico, só foi crescendo. A igreja de Éfeso era uma igreja que colocava à prova os falsos mestres, os falsos apóstolos, e o consideravam como mentiroso. Quando a igreja faz isso, a igreja reconhece os falsos líderes, ela está protegendo a doutrina da igreja. E nós vamos ver nas outras cartas que os falsos mestres trouxeram grande prejuízo às igrejas locais. Em Éfeso isso não acontecia.
porque Éfeso colocava à prova esses falsos mestres e os considerava mentiroso. Eles protegiam os ensinamentos de Cristo. No entanto, havia um probleminha que não é tão pequeno assim em relação à igreja de Éfeso. Quem é que pode me dizer qual foi o probleminha que Jesus falou em relação à igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E nós falamos que esse primeiro amor não tem nada a ver com aquela entusiasmo inicial de um novo convertido. Aqui o primeiro amor é em relação à genuidade, princípio, motivação. A motivação de Éfeso para fazer o que eles faziam deixou de ser o amor. Oi. Não entendi. Beck, você está demais. Mas eu não estou usando a apostila ainda, eu estou fazendo recapitulação. Se vocês forem procurar na apostila, vocês vão ficar perdidos. Tá ok? Eu estou recapitulando, eu estou falando aquilo que a gente já fez. Então, eu estou utilizando várias partes da apostila. Por isso que a gente ainda não olhou, nem estou olhando a apostila. Eu estou falando aqui daquilo que nós já falamos, tá? Quando a gente for entrar dentro da apostila, que é mas se vocês depois quiserem dar uma olhada, isso tudo que nós falamos aqui, nós vimos na página 1, página 2, página 3 e até quase o final da página 4, tá? Porque no finalzinho da página 4 a gente entra na igreja de Esmirna, e a igreja de Esmirna nós não estudamos ainda, e a gente vai se localizar melhor na apostila, tá? Eu não estou, não estou falando em relação à apostila, porque eu estou pegando vários pontos daquilo que nós já estudamos, tá, gente? Como eu falei no princípio aqui, nós estamos recapitulando, porque ficamos um período sem ter aula e a gente esquece mesmo, é normal. Então, a gente está recapitulando. Então, nós falamos que a motivação da igreja de Éfeso não era mais o amor. Amém? E qual foi a advertência que Deus deu a essa igreja caso eles não se arrependessem? Qual foi a advertência que a igreja de Éfeso? Veja de onde caíste e pratique as primeiras obras, ou seja, as obras que eram feitas com amor, aquele amor que vocês abandonaram. As obras eram menos, mas a qualidade era melhor. As obras tinham menores volumes, mas a motivação era certa. Então vamos abrir lá para a gente dar início. Que horas tem, Renata? Por favor. 5 para as 10? 15 para as 10. A gente vai ler 1 Coríntios capítulo 13, os 3 primeiros versículos, e finalizar por hoje, tá? Aí na aula que vem a gente já se atualiza e começa ali a falar sobre a igreja de Esmirna. 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor. É 1 Coríntios capítulo 13, 1, 2 e 3. 13, 1, 2 e 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ou seja, dons sem amor é uma barulheira sem sentido, tá? Ainda que eu... Não,
2, ainda que eu fale, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada serei. Conhecimento sem amor não faz de ninguém coisa alguma. Agora, capítulo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Amor sem obra nada é. Aquilo que mais nos identifica com o nosso Senhor é o amor, porque Deus, em toda a sua essência, é amor. A igreja só vai ser identificada como sendo do Senhor se amar uns aos outros. Todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, não existe igreja sem amor. Por isso que a repreensão que Jesus deu à igreja de Éfeso, apesar de toda a sua desenvoltura, todas as suas obras, tudo aquilo que ela fazia de bom, era: tirarei de ti o teu castiçal. Ou seja, a igreja vai deixar de existir, porque nós vimos lá que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, querido, é uma advertência muito severa. E provavelmente a igreja de Éfeso, provavelmente, não atendeu à advertência de Jesus. Sabe por quê? Porque o local onde situava a igreja de Éfeso não existe mais. O local virou um pantano. Eu não posso conectar uma coisa a outra, embora que a tendência é de que isso tenha acontecido. A igreja, ela não conseguiu mais voltar à essência que a igreja do Senhor Jesus deve ter, que é amor. Amém? Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E na próxima aula, querido, a gente vai usar bem mais a apostila, A gente vai ler a apostila. Agora eu não li porque eu não iria dar a aula toda novamente. Foi só uma recapitulação. Eu resumi numa única aula todas as aulas que nós tivemos até aqui, que foi pelo menos umas 4 ou 5, Eu resumi tudo numa aula, por isso não teria como a gente acompanhar através da apostila, Mas aqui, a partir da próxima aula, por favor, não esqueçam a apostila, porque nós vamos usar muito. Amém? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Se não, Renata, você ora para a gente encerrar? Sim, Renata? Gente, para a próxima aula, leiam a apostila a partir da página 4, a igreja de Esmirna, Vejam as referências, leiam lá na Bíblia as referências,
da gente ter uma interatividade legal aqui, tá? Eu não quero dar aula sozinho não, quero que vocês me ajudem, tá? Então leiam a apostila, vocês estão convocados a isso, tá? Renato, obrigado, tá?